A outra linguagem que eu queria falar é atos de serviço. Eu gosto muito também, quer dizer, eu gosto das 5, né? Gosto assim disso, não vou falar que eu gosto mais doce, senão elas vão ficar com ciúme. Então eu gosto de falar da atos de serviço. Isso é muito complicado na época da adolescência. Quando os nossos filhos estão assim na primeira infância, na primeira e segunda infância, 0 ano a 6, né? E na segunda infância de 7 a 11, 7 a 12, dependendo da criança. Então ele fica ali 11 anos recebendo do pai e da mãe. Né? Na primeira infância, né, a criança ainda não sabe desenvolver, não sabe pedir as coisas, arrumar a coisa. Né? E se for uma criança que gosta muito de espaço, que gosta muito de correr, que gosta muito de mexer, então a casa está sempre bagunçada, né? E isso exige muito da mãe e do pai, né? E essa criança ali ela vai desenvolvendo essa demanda, né, de atos de serviço, de que o pai e a mãe têm que estar sempre ali presente, né, em arrumar e em fazer algo por ele. Então ele cresceu assim, né? Na primeira e na segunda infância, os nossos filhos, a gente grava isso no psiquismo dele, de que tem alguém que vai fazer algo para mim. E quando chega na adolescência, isso é cortado de uma maneira muito repentina, porque o pai e a mãe falam o seguinte: agora você está grande, você tem que ter responsabilidade, e a partir de hoje você vai arrumar a casa, vai lavar a louça, não quero nada desorganizado, tudo tem que estar no lugar. Porém, ele passou 11 anos da vida dele, alguém servindo. E ele não consegue assimilar isso de um dia para o outro. E aí que é uma das grandes queixas dos adolescentes, que fala o seguinte: pô, meu pai e minha mãe só ficam me mandando fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo outro. E às vezes eu quero até sair de casa. Né? Tem muitos adolescentes que acham que já podem tudo, que é o dono da razão, e com esse atrito, né, do pai e a mãe, às vezes, olha, eu tô cansado, cansei, não quero mais ser o seu babá, a sua babá, então se vira aí nos 30. E não é assim. A gente precisa, desde assim, dos 3, 4 anos, 5 anos, já passar essa rotina de organização. O que eu sugiro, né, o pai e a mãe que tem filhos na primeira e na segunda infância, né, assim como tem, né, o cantinho do silêncio, tem um cantinho da bagunça. É aquele momento, aquele espaço dele, que ele possa se sentir pertencente, que ele pode fazer a bagunça dele. Olha, filho, isso aqui é teu canto, né? E você cria esse espaço para ele lá fazer a bagunça dele, né? E aos poucos, você tirando isso, né? Olha, filho, esse espaço ele precisa ser mais organizado. Filho, filha, vamos organizar mais esse espaço. Você já vai começar dando para ele senso de organização, para que quando ele chegar na adolescência, ele não sentir tanto. Porque ele já está sendo ensinado o senso da organização, ele sabe que ele tem o cantinho dele, que ele pode fazer aquela baguncinha, percebe? E quando chegar na adolescência, esse atrito pode ser diminuído. Tá? Agora, tem filhos que, nessa atos de serviço, que esse filho? É aquele filho que ele gosta de ser amado recebendo esse serviço. Mãe, arruma isso para mim. Pai, faz isso para mim. Pai, poxa, tem como arrumar essa situação para mim? Pai, tem como resolver isso para mim? Percebe que o ato de serviço, ele está sempre pedindo.
Ou seja, ele quer que alguém faça isso para ele. Tá? O ato de serviço, ele na criança, no adolescente, ele vai se sentir amado se alguém fazer algo para ele. E isso é um fator, e às vezes o pai e a mãe, às vezes não, na maioria, o pai e a mãe não entende isso e se sente muito explorado pelo filho ou pela filha. E tem hora que isso vira um vulcão. Então, atos de serviço, ou seja, eu gosto de ser amado quando você faz algo para mim. Tá? Um conselho que eu dou. Tem muito pai e muita mãe que reclama muito que o filho e a filha deixam o quarto desorganizado. Chega num belo dia, eu sei que você já arrumou muito, mas chega num belo dia e arruma aquele quarto sem ele pedir, sem ele falar, e arruma aquele quarto de uma maneira que ele nunca viu. Assim, Nene, como é isso que ele nunca viu? Eu sempre arrumei, mas arrumar de uma maneira que ele nunca viu. Simples. Né? Às vezes você colocar um adesivo, uma flor, algo que seja coisa barata. Por exemplo, vai lavar o banheiro, coloca ali uma flor na penteadeira, algo que ele venha ver que é diferente. E você fale para ele, filho, hoje eu arrumei o seu quarto porque eu te amo. Então, a gente precisa também demonstrar que pelos nossos atos de serviço, ou seja, a forma de eu servir o meu filho, não seja uma coisa pesada. A gente precisa ver isso. Porque tem muito atrito de arrumar isso, arrumar aquilo, que os pais começam a transmitir que arrumar a casa é algo muito, muito prejudicial, é algo muito pesado. Né? E tem filhos assim que eles se trancam no quarto para não ficar ouvindo as reclamações do pai e da mãe, que deixou a casa bagunçada, que deixou aquilo outro. Eles se trancam e preferem viver no mundo deles para não ficar ouvindo. Outro ponto que o pai e a mãe têm que entender de que eu gosto muito de falar arrumação da casa porque é algo que entra muito em atrito também entre pai e filho. Que às vezes a mãe e o pai gostam que a situação ou algo seja arrumado de uma certa forma. E às vezes o seu filho e sua filha, você pede para ele arrumar e ele arruma de um jeito particularmente dele. Você tem que entender isso. Que ele também tem a sua individualidade e a sua particularidade. Tá? Atos de serviço, o que você tem que entender? De que, às vezes, o seu filho gosta de arrumar uma certa situação. Por exemplo, o seu filho gosta de varrer o quintal. Estou dando um exemplo. Seu filho gosta de varrer o quintal. Aí você fala assim, quando ele acaba de varrer o quintal, você fala, cara, você não presta para isso, não. Você varre muito mal, tem muita folha espalhada, tem muita coisa fora do lugar, você não varreu de uma maneira adequada. Ou seja, ele está fazendo atos de serviço porque pode ser uma linguagem dele, é uma linguagem dele, e você não valoriza isso. Isso pode deixar ele frustrado, falar assim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. O que você tem que fazer? Filho, tá ótimo, que bom que você arrumou você varreu o quarto, o quintal, mas você poderia melhorar desta forma. Na próxima vez que você tenta. Atos de serviço, você tem que reconhecer a forma e o jeito que o seu filho fez algo. Por quê? Se a linguagem de servir for dele, e tudo que ele fizer e fazer, você criticar, ele não vai se sentir amado. Ele vai ficar triste, porque ele gosta disso, ele gosta de ajudar e de fazer
e você só critica porque você acha que tem que ser do teu jeito, você desconecta com ele. E se essa forma é a forma de ele ser amado, poxa, você tá machucando, você tá, sabe, se desconectando. Então, assim, tenha isso em mente. Se a linguagem dele de amor for atos de serviço, o que ele fizer, ainda que não esteja bom, elogie, fale que ele possa conseguir da seguinte forma. E você, pai e mãe, tira esse peso de que você está fazendo por obrigação, mas você tem que entender que você faz por amor. Às vezes o quarto do meu filho tá uma bagunça. Vai eu e minha esposa lá sem falar com ele, nós varremos, nós limpamos o quarto dele e deixamos ele cheirosinho, porque nós entendemos de que ele está vendo que essa arrumação é uma forma de amá-lo, tá bom? Então, atos de serviço, queria passar isso.